Olá, turma. Boa noite. Essa temporada de Black Mirror tá bem louca, né? Estamos todos aí à distância, em período de pandemia, nos acostumando cada um à sua maneira a sobreviver da maneira que podemos, né? Então, hoje, nós iremos tratar sobre um tema que, na verdade, deveria ter sido tratado até antes do Adam Smith, que é a fisiocracia, que é um tema bastante importante para as doutrinas econômicas. Bem, essa doutrina econômica, ela foi até anterior à doutrina do próprio Adam Smith, tá? Ela se baseia no conhecimento a respeito das leis naturais, que considera a riqueza como a única fonte de riqueza, a terra, desculpa, como a única fonte de riqueza de um país, e defende ainda o liberalismo econômico. Ela vai ser uma ciência da ordem natural, que vai vir até antes do próprio Adam Smith, que na verdade vai fundamentar as ideias de Adam Smith, certo? Então essa doutrina, ela vai trazer a terra, a produção da terra, como a principal fonte de riqueza. A gente tem que entender que nós estamos falando do solo francês, estamos falando da França aqui, e que neste período a maioria das pessoas tiravam sua riqueza da terra, né? Em contrapartida, ainda havia o próprio mercantilismo, que era defendido pelos reis, em que a grande fonte de riqueza era o acúmulo de metais preciosos. Daí surge a própria crítica dos fisiocratas, que vai justamente de encontro a isso. Vai fazer uma crítica a essa ideia de que é o acúmulo de pedras preciosas, de metais preciosos, é que vai gerar riqueza. Enquanto que a própria agricultura, ela vai ser a grande produtora de recursos que podem ser repostos, né? Então, justamente ia de encontro a essa teoria. Então, a fisiocracia ela é considerada, inclusive, a primeira escola econômica de economia científica. O seu idealizador foi o próprio médico da corte do rei francês da época, Luís XV, tá? Que é François Quesnay. Ele escreveu um livro que vai abordar justamente uma ideia que era bastante criticada na época, que era a intervenção do Estado na economia. Vai justamente criticar essa questão de que era inútil interferir na ordem natural da sociedade através de regulamentos governamentais. Então, é o único modo de gerar riquezas, lembrando que nós estamos falando de um período que a própria industrialização ainda era muito incipiente, ainda estava engatinhando, então nós não tinha como ele desenvolver uma teoria baseada na própria industrialização. Então, ou era o comércio do mercantilismo, ou era a agricultura. Então, ou era exploração, que dependia de inúmeros recursos, despendia muitos recursos, porque para um país explorar um determinado lugar, ele precisaria empreender esforços financeiros para explorar aqueles produtos, que muitas vezes não tinham um grande valor agregado, né, caso ele não encontrasse esses metais preciosos. Então, por conta disso, a maior fonte de riqueza, que era uma fonte de recurso renovável, era a própria agricultura. Então, a agricultura é aquela que vai proporcionar grandes lucros, certo? Então, por isso ela deveria ser valorizada. Então, neste período, a maioria das pessoas, a maioria da riqueza vinha ou do comércio, proporcionado pelas navegações, pelas trocas, ou então pela geração de riqueza através da própria agricultura. E essa teoria dos fisiocratas, ela foi uma grande fonte de inspiração para Adam Smith, porque também defendia-se aí o liberalismo econômico, como vocês puderam perceber.
Então, em 1774, o ministro das Finanças da época, Jacques Turgot, ele tentou introduzir essas teorias da fisiocracia dentro do próprio parlamento francês, mas não foi muito bem aceito, porque muitos donos de terra, senhores de terra da época, não viram as suas ideias com bons olhos. E porque muitos deles também refutavam, os fisiocratas refutavam a ideia da balança comercial favorável. Porque entendi-se o seguinte: na verdade, quando se acumula moeda em determinado país, essa acumulação, ao invés de girar o capital, ela é prejudicial porque vai fazer com que haja um consequente aumento dos preços dos produtos, né? E hoje é algo ainda faz parte da nossa teoria muito utilizada, né? Essa ideia de que o excesso da moeda ela eleva o valor dos produtos. Então, a agricultura, as práticas mercantilistas todas eram prejudiciais, portanto, era preciso considerar novas ideias, inclusive essa da agricultura. E também os fisiocratas, eles consideravam que a indústria e o comércio era estéril. Por quê? Vamos pensar aí um pouquinho. O comércio, na época, ele não produzia nada, ele revendia, né? Então, ele pouco produzia, produzia em pouquíssima quantidade. E a indústria, muito menos, não havia uma forte industrialização. Então, o que gerava a maior quantidade de produtos era a própria agricultura. Então, eles consideravam a agricultura como uma fonte estéril. Então, a terra, por ser fértil, produziria um determinado valor, né? Então, ela já tinha um alto valor agregado, que era o fato dela ser uma fonte acessível e também já ter a sua fertilidade. Então, essa intervenção do Estado nessas questões naturais seria prejudicial, visto que existe toda uma ordem natural por trás disso. E essa ordem natural é que vai fundamentar posteriormente as ideias de Adam Smith. Os fisiocratas também levavam em consideração as ideias do laissez-faire e laissez-passer, que é aquela ideia de deixar e fazer, deixar e passar, que a gente, como já comentamos em vídeo anterior, introduziu a ideia de que o Estado não deveria interferir. Então, o Estado ele deveria apenas garantir a propriedade privada e a livre concorrência entre as empresas. Esse pensamento clássico estaria fundamentado nas liberdades individuais, na ideia do egoísmo como fonte natural de desenvolvimento e do comportamento dos agentes racionais sem a presença do Estado. Esses agentes racionais se comportariam a priori de modo que eles tenderiam sempre a buscar o enriquecimento e, consequentemente, estariam ajudando outras pessoas também, sejam elas empregados ou donos das empresas. Então, a economia para os fisiocratas era a soma dos bens comerciáveis produzidos anualmente, e esses bens, principalmente aqueles a partir da agricultura. Para Kesney, havia três classes sociais: aquela classe produtiva, que eram os agricultores, a classe proprietária, que abrangia os proprietários de terra, que eram em conjunto aqueles que exerciam a soberania sobre um determinado país, e a classe estéril, que era a indústria, o comércio e os profissionais liberais. É importante que vocês entendam aqui que os fisiocratas eles davam uma ênfase muito grande à agricultura, porque justamente na época realmente era a maior fonte de riqueza. Nós não tínhamos uma indústria em larga escala, não era algo que havia dominado a Europa, e o comércio ele era totalmente controlado pelas ideias, pelas práticas mercantilistas. Portanto, é compreensível o entendimento deles de que a agricultura era a única fonte de riquezas. Então, em suma, as ideias dos fisiocratas, a fisiocracia, defendia a ordem natural das coisas, baseada na ideia de que
havia um comportamento natural da economia, só que aqui estava ainda atrelado ao período, né, em que a visão de mundo daqueles que desenvolveram as ideias da fisiocracia, que nós estamos falando do contexto francês, de uma sociedade agrária, que dependia do uso da terra e realmente era a maior fonte de produção em larga escala, que em contrapartida nós tínhamos aí as práticas mercantilistas que controlavam o comércio, controlavam a forma de se produzir da época, que também tinham práticas prejudiciais, que era a balança comercial favorável, que era algo muito criticado, esse total controle por parte das monarquias, tudo isso era algo em que entrava como uma crítica que deu vazão para as ideias posteriores do liberalismo econômico, as ideias do próprio Adam Smith. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida é só me chamar, certo? Até a próxima aula.